quantia? Como destinar? Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Não há ata para discutir e aprovar. Já foram aprovadas. Solicitei à assessoria da comissão que distribuísse a Vossas Excelências o calendário especial 2022 das reuniões da Comissão de Finanças e Tributação, conforme aprovado em plenário desta Casa. Senhoras deputadas, senhores deputados, nós temos em poder dos senhores deputados projetos de lei que foram solicitados vistas. Nós temos, dentre os quais, a solicitação do autor ou dos autores, bem como também dos interessados. Trata-se o primeiro da PEC 004.2/2020, que é a da autoria do deputado Coronel Mocelin e outros, que acrescenta o parágrafo 2º e altera o inciso 2º do artigo 11 do parágrafo 11 do artigo 31 da Constituição do Estado de 1989, renumerando os demais para adequar a emenda constitucional 63 de 2019 e Lei Federal 13954 de 2019 e adotou outras providências. O relator da matéria é o deputado Silvio Drevik, e Sua Excelência já emitiu o seu relatório e voto. No entanto, houve solicitação de vistas do deputado Bruno Souza. Também temos o projeto de lei, o 0324.7/2020, em que era autor também o deputado Coronel Mocelin e relatora da matéria, a deputada Luciane Carminati. A deputada Luciane Carminati solicitou o diligenciamento, depois o rediligenciamento, emitiu seu parecer e voto. Foi solicitado vistas pelo deputado Gessé Lopes, deputado Bruno Souza, no dia 8 de setembro. Foi aprovado vistas, foi aprovado diligenciamento por parte do deputado Gessé Lopes. O diligenciamento, ele expirou o prazo por decusto de prazo. Houve a devolução por parte do deputado Gessé, quando fez o requerimento de diligenciamento, por parte do deputado Bruno. Esse projeto de lei será pautado para a semana que vem, para a deliberação dos membros da comissão. Houve, quanto à PEC 004.2/2022, houve solicitação de vistas por parte do deputado Bruno Souza, no dia 30 de junho de 2021, e Sua Excelência solicitou diligenciamento, o que foi aprovado, e retornou o diligenciamento. Então, o deputado, ainda com o deputado Bruno, na condição de vista. Então, o deputado Bruno tem que se manifestar na semana que vem, ou com voto vista, ou devolução sem voto vista. E nós vamos para a deliberação na semana que vem, que seja pautado também, por gentileza. Presidente. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Só com relação ainda a essa matéria, eu quero só trazer um informe aqui. Ela já estava na pauta para ser votada, inclusive no ano passado, ao final. Eu quero só lembrar que tem um grupo de trabalho formado... Oi? Tá ok, então. Não, foi trocado o número aqui. É outra informação. Obrigada. Senhor deputado, vamos então à pauta. Eu tenho em mãos o projeto de lei de número 0480.7/2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Ibicaré. O projeto de lei deu entrada nesta Casa, autoria do Governo do Estado. Verifiquei toda a documentação acostada ao presente projeto de lei
e eu não tenho dúvida de que ele pode continuar sua tramitação regular, razão pela qual o meu voto ao presente projeto de lei é pela aprovação da matéria em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Os senhores deputados com qual permaneça como se encontra, aprovado. Vamos ao deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, deputados, bom dia. Relatório e voto ao projeto de lei de número 242.6/2021, que dispõe sobre a criação de centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Relatório. Retorno esse relatório após o cumprimento de diligência de autos do projeto de lei em epígrafe, cujo o escopo é de criar centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno de espectro autista. Rememora aos membros deste colegiado que o autor, em sua justificativa, registra a prevalência de pessoas com transtorno do espectro autista tem crescido e que, embora não haja cura para o autismo, há um consenso mundial de que, quanto antes for tratado, melhores são as possibilidades e de maior qualidade de vida para as pessoas com TEA. Nesse sentido, assinala-se o proponente os benefícios que o relacionamento lúdico com animais de estimação e domésticos pode proporcionar, a saber, a facilitação da comunicação verbal e não verbal e do contato visual e tátil, aumentando o foco de atenção, diminuindo os movimentos repetitivos estereotipados, aprimoramento da criatividade e da promoção da satisfação emocional, contribuição para a organização do pensamento, desenvolvimento social, melhorias em relação interpessoal e intrapessoal, diminuição da hiperatividade e, por fim, melhoria na qualidade de vida do paciente e de sua família. A proposição em pauta foi lida na sessão ordinária de 30 de junho de 2021 e, na sequência, aportou na Comissão de Constituição e Justiça que, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno, foi diligenciada a Secretaria de Saúde e do Desenvolvimento Social. Em resposta à aludida diligência, foram colhidas as seguintes manifestações. A consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, lá nas páginas 14 a 19, constatou óbice constitucional e ao prosseguimento da proposição legislativa, porquanto impõe atribuições a órgãos do Poder Executivo. Não obstante, alicerçada na manifestação do Núcleo Estadual da Saúde Mental, aquela consultoria asseverou que a proposição legislativa não atende ao interesse público dos catarinenses em razão de inexistir evidência científica dos benefícios terapêuticos obtidos pela terapia assistida por animais que embasem a implementação dos centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno de espectro autista no Estado em desenvolvimento de saúde pública. A gerência de políticas para pessoas, o seu segundo resposta, a gerência de política para pessoas com deficiência de idosos da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, nas páginas 20 e 22, considerou de extrema importância a relação entre o humano e os animais, em essencial benefício da terapia assistida. Pode-se fazer no tratamento das pessoas com transtorno. Entretanto, entendeu que a análise da medida deveria ser submetida à análise de outros órgãos da Secretaria de Estado de Saúde e da Fazenda, da Fundação Catarinense de Educação Especial e ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física, o CONED, de Santa Catarina. O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e o CONED da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, por sua vez, demonstrou preocupação com a implementação de novos centros, assim como a garantia da manutenção e auxílio dos centros já existentes. O Conselho considera necessário melhores esclarecimentos a respeito da implementação da medida, como a possibilidade de contratação de equipes multiprofissionais, forma de organização da medida pretendida dentro da estrutura do governo e quanto à fiscalização, ademais, apontou a existência dos centros de atendimento em nosso Estado, os quais são mantidos por instituições filantrópicas, inclusive por meio de parceria com a Polícia Militar, e levantada a hipótese de serem firmados convênios com essas instituições para implementação da ação almejada. Quarto, a consulta jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, nas páginas 27 e 34, constatou a inconstitucionalidade da proposta, bem como o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, sem que havido a observância do artigo 113 e das condicionantes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobretudo, a estimativa do impacto financeiro, do orçamentário decorrentes da implementação da medida. Ademais, mencionou que o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência se manifestou com ressalvas ao dito projeto,
reiterando a existência prévia de centros de atendimento mantidos por instituições filantrópicas. Ato contínuo da Constituição de Justiça, a proposta em exame teve sua admissibilidade homologada por unanimidade na reunião do dia 23 de novembro de 2021, com emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 1º da proposta na página 45, com o escopo de afastar a possível invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo e, por conseguinte, a violação dos princípios de separação dos poderes previstos no artigo 2º da Constituição Federal, como ventilado pela Consultoria Jurídica de Procuradoria-Geral do Estado. Na sequência, a matéria aportou na Comissão de Finanças e Tributação que, preliminarmente, foi acatado meu pedido de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda para que instituísse os autos com mais subsídios acerca do impacto orçamentário na proposição. Em resposta à diligência, foram acostados aos autos pela ordem as manifestações dos órgãos consultados, conforme síntese a seguir. A diretoria do Tesouro Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, observou que a medida tende a impor o aumento de despesas na Secretaria de Estado da Saúde. Diante disso, considera imperiosa a manifestação da Secretaria quanto ao custo, já que para envolver prioridades e critérios técnicos. Quanto ao aspecto financeiro, constatou-se que o projeto de lei deve estar acompanhado dos requisitos previstos no artigo 16 e 17 da Lei Complementar Nacional 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre os quais a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e as medidas de compensação ao aumento de despesas essenciais para que se possa preservar o equilíbrio fiscal. O órgão fazendário acrescentou que a emenda número 109 de 2021 no artigo 167-A institui a exigência de avaliação bimestral da relação entre despesas correntes e receitas correntes entre entes federados, no qual estabelece que, a partir do atingimento da proporção de 85%, é facultado ao ente aplicar mecanismo de ajuste fiscal, que restringe o aumento da despesa corrente. Informa ainda que, na última verificação realizada em outubro de 2021, esse indicador foi de 84,1%, o que denota a necessidade de cautela na assunção de novas despesas correntes, e especialmente aquelas obrigatórias de caráter continuado. A Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, na página 58 e 63, reiterou o posicionamento da DIT e optou pela observância dos apontamentos financeiros orçamentários levantados pela diretoria, a fim de que o referido projeto não induza ao desequilíbrio das contas estaduais, indicando necessário oitivo à Secretaria de Estado de Saúde. Esse foi o relatório. Vamos ao voto. Ao proceder do exame do projeto de lei, reitera-se que o cerne da proposta legislativa é criar centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno de espectro autista. Nessa perspectiva, observo que o projeto de lei em pauta, ao determinar que a instituição de centros de terapia assistida por animais para pessoas com TEA implicará em aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e, assim sendo, deve atender às condicionantes impostas pelo artigo 113 da Constituição Federal, bem como aquelas previstas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, acompanhada de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas dos resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Em vista ao exposto, não constatei nos autos do processo legislativo o cumprimento do ordenamento constitucional e legal sobre a ótica orçamentária e financeira, o que torna a presente norma incompatível e inadequada às peças orçamentárias vigentes. No entanto, julgo que a iniciativa é meritória e que pode prosperar nesse Parlamento pela via de indicação, sugerindo ao Poder Executivo, de acordo com a hipótese levantada pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o CONED, a implementação da terapia assistida por animais para pessoas com tratamento de aspecto autista, por intermédio de convênio com centros de atendimento do nosso Estado, que são mantidos por instituições filantrópicas. Esses convênios possíveis e viáveis poupariam o dispêndio de recursos financeiros com a implementação de novos centros sob a tutela do Estado e reforçariam a necessidade de manutenção e auxílio aos centros já existentes. Em contato com a Associação dos Amigos dos Autistas, essas indicaram que o poder público estadual deveria investir, sim, e subsidiar os centros de terapia que já existem e estão funcionando em Santa Catarina, já que a implementação dos centros de ecoterapia ocorre em conformidade
com a Associação Nacional de Ecoterapia e profissionais já têm essa capacitação. Assim, é muito mais vantajoso e interessante, tanto para o Estado quanto para as próprias associações de usuários, que fossem fortalecidos os modelos já existentes no Estado. Frente ao exposto, no voto do âmbito dessa comissão e tributação, com amparo no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 73, do inciso 2º do artigo 144, na parte final do caput do artigo 145, que compete à Comissão de Finanças e Tributação a exarar parecer determinativo quanto à inadequação orçamentária ou financeira da proposição. Para todos do Realesc, pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação e da tramitação pela rejeição do projeto de lei 242.6 de 2021. Senhoras deputadas e senhores deputados, este é o voto do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição ao projeto de lei 0242.6/2021, de autoria do eminente deputado Felipe Estevo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado o parecer, que é pela rejeição da matéria. Continua, deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, eu tenho o voto visto ao projeto de lei 004.5, que foi relatado. Isso. E eu gostaria de deixar para depois ali, eu acho que a deputada Marlene e o deputado Bruno conversaram ali sobre um aprimoramento ali do que pode ser feito em cima desse projeto. Isso, deputado? Sim, eu, inclusive, falei com o presidente já que eu vou pedir voto vista em mesa para poder analisar o seu, mas aí eu acho que tem que ler o relatório de qualquer forma. Né, senhor presidente? Não posso pedir vista em mesa antes que ele leia. Sim, possibilidade de vista não há. Sim, vista não há mais, de gabinete já não já mais. Houve né? o parecer, houve a abertura de pedido de vista, o deputado Sargento Lima pediu visto, está emitindo um voto visto. Mas há a possibilidade de acordo, no seguinte sentido. Também, se o deputado Bruno concordar, o deputado Sargento Lima concordar, a deputada Marlene se retira de pauta e vossas excelências podem sentar para conversar. Da minha parte, sem problemas. Da minha também. Deputado Bruno? Ok. Ok. Retirada de pauta para que os três deputados possam conversar. Deputado Silvio Dreve, Vossa Excelência, com a palavra. Aliás, quero fazer aqui uma menção elogiosa à Sua Excelência, deputado Silvio Dreve, que essa semana nos deixa, tendo em vista que dia 2 é o período de desincompatibilização. E retorna a esta casa o deputado Altair Silva. O deputado Silvio Dreve, que eu conheço há muitos anos, com muito orgulho, votei em Vossa Excelência para a presidência desta casa, o deputado Luciano também estava aqui presente, o deputado Fernando Crânio também estava presente aqui, nesta casa. Deputado Silvio, Vossa Excelência, infelizmente, não retornou a esta casa fruto do insucesso eleitoral de 2018. Mas nós rogamos a Deus que a Vossa Excelência tenha o sucesso necessário para que possa emprestar toda a sua inteligência e capacidade na Câmara Federal a partir do ano que vem. Muito obrigado pela sua companhia no Legislativo, nesse período que Vossa Excelência passou aqui. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro quero agradecer também Vossa Excelência, deputado Marcos Vieira, a todos os deputados desta casa, que trabalhei aqui por longos anos e construí, além de um bom relacionamento político e de debates, mas também construímos muitas amizades, que essas vão permanecer certamente para sempre. E claro que nós demos nossa contribuição, tivemos uma eleição atípica em 2018, e a democracia, sim, né, o eleitor muitas vezes avalia, ou melhor, vota de acordo com aquele momento. Mas voltei aqui e consegui dar minha contribuição, representar nossa região, fazer o melhor por Santa Catarina. Não quero me estender aqui das conquistas, mas, ao mesmo tempo, deputado Marcos, talvez ainda, mesmo que de passagem, eu retorne ainda este ano. E, a partir do ano que vem, espero
que dê tudo certo para estarmos lá em Brasília e recebê-los lá de braços abertos. Mais uma vez, obrigado pelo reconhecimento. Muito bem, com relação aos votos, eu tenho aqui o projeto de lei 66.8 do deputado João Amin, que dispõe sobre a criação da Delegacia da Defesa contra Maus Tratos a Animais Domésticos no âmbito do Estado de Santa Catarina, e eu vou direto ao voto, uma vez que foi superada a juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, cabe-me, em conformidade com o regimento interno, examinar a proposição em apreço estritamente quanto aos aspectos atribuídos a este colegiado. Sendo assim, verifico que não impõe novas atribuições aos órgãos da administração pública, na medida que as tipificações criminais de maus tratos contra animais já existem no rol dos registros policiais civis. Não haverá a necessidade de ocupação de prédio para abrigar a pretendida Delegacia da Defesa contra Maus Tratos de Animais para atender à execução da medida, tanto assim que o projeto de lei estabelece expressamente em seu artigo 1º que a pretendida delegacia será instituída a partir das estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado de Segurança Pública. Diante eu disse, senhor presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Dreve ao projeto de lei 0066.8/2021, que é autor o deputado João Amin. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente, eu. Deputado Bruno, por gentileza. Só para deixar claro aqui também, o projeto, ele é um projeto autorizativo, né? Puramente autorizativo, já que deputado não tem essa competência de instituir projeto de lei para criar uma delegacia. Mas passou na CCJ, né? Então, o impacto nessa comissão aqui não tem, porque até não tem nenhum, justamente porque é autorizativo. Então, por isso aqui eu não vou me posicionar contrário. Encerrada a discussão, em votação, parecer e voto, deputado Silvio Dreve, que é para aprovação do projeto de lei. Senhores deputados, com cópia permaneça como se encontra. Aprovado. Um voto contrário, deputado Bruno, voto favorável. Voto favorável, deputado Bruno. Trago também o PL 122.0/2021, de autoria do eminente deputado Volney Weber, institui a política de incentivo ao cicloturismo no Estado de Santa Catarina. Também vou direto ao voto. O projeto de lei, senhor presidente, ora apresentado como bem se extrai do parecer da Secretaria de Estado da Fazenda, verifica-se que, dessa forma, em atenção à manifestação da Diretoria do Tesouro Estadual, com o referido projeto, a priori, não prevê a criação de despesa imediata para o Estado. Da mesma forma, verifico que as emendas apresentadas também não criam despesas. Diante do exposto, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Dreve, que é o projeto de lei 0122.0/2021, em que é autor o deputado Volney Weber. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Bruno. Trago também o PL 0003.4/2021, de autoria do eminente deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Vou direto ao voto também. Analisando a proposta quanto a seus aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação no plano, ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. No projeto de lei ora apresentado, ao menos de plano e diante da manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, não verifica-se qualquer aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Nesse sentido, verifico que o projeto de lei superada a competência da Comissão de Constituição e Justiça para apreciar a constitucionalidade das matérias e, dentro dos limites desta comissão, está apto ao prosseguimento do seu trâmite nesta Assembleia Legislativa. Portanto, senhor presidente, meu voto é pela aprovação da matéria.
É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Dreve, que é o projeto de lei 003.4/2021, em que é autor o deputado Bruno Souza, em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Mocelin. Presidente, como é um projeto extenso e um pouco complexo, eu gostaria de pedir vista em gabinete para... Vista em gabinete, deputado Coronel Mocelin. Continua, Vossa Excelência, deputado Silvio. O presidente, eu já achei que já tinha concluído, estou com muita pressa hoje. Tem. Projeto de Lei 292.5/2021, de autoria do eminente deputado Márcio Machado, institui o selo Segurança Alimentar no âmbito do Estado de Santa Catarina, ao ser conferido aos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que ofereçam a consumidores a opção de refeição livre de lactose e de glúten, inclusive por contaminação cruzada. Vou direto também ao vosso, senhor presidente. No que compete a esta Comissão de Finanças e Tributação, analisar especificamente este PL, ora apresentado, ao menos de plano, não verifica-se qualquer aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Nesse sentido, verifica o projeto de lei superada a competência da Comissão de Constituição e Justiça para apreciar a constitucionalidade das matérias e, dentro dos limites desta comissão, está apto para o prosseguimento de seu trâmite nesta Assembleia Legislativa. Portanto, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Dreve, que é o projeto de lei 0292.5/2021, que é autor do deputado Márcio Machado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram aprovado. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhores deputados. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a participação do deputado Silvio nessa comissão. Foi um prazer aqui debater, conversar, construir com o senhor aqui nessa comissão. E se o catarinense quiser e o destino também, quem sabe podemos, em um futuro, estar nas mesmas comissões novamente. Será, sem dúvida, um prazer e de grande aprendizado para mim. Então, muito obrigado pela sua companhia na nossa comissão aqui. Deputado Bruno, por gentileza, me permite. Esta comissão ela é rica em pré-candidatos a deputado federal. Vossa Excelência é um deles, deputada Marlene é outra deles, deputado Silvio e deputado Coronel Mocelin. Então, veja quantos pré-candidatos nós temos, né? E quanto vai nos orgulhar ver Vossas Excelências lá trabalhando em Brasília. E nós, com certeza, vamos bater nos seus gabinetes. Amém, deputado. Gostaria muito de poder recebê-lo lá. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos um requerimento de diligência ao projeto número 0237.9/2021, que dispõe sobre a acessibilidade nas aulas remotas das escolas públicas e privadas no estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Felipe Estevão, e eu faço aqui um diligenciamento à Secretaria do Estado da Fazenda e ao Sindicato das Escolas, que, afinal de contas, são elas que precisam também nos informar sobre a viabilidade, capacidade e aplicabilidade do projeto. Então, eu peço a gentileza que essa comissão me permita consultar essas entidades. Senhor deputado Bruno, opta pelo diligenciamento ao PL 0237.9/2021, em que é autor o deputado Felipe Estevão. Em discussão. Presidente, deputada só Luciane Carminati. uma dúvida, foi incluído também o Sindicato dos Trabalhadores Estaduais? Não, deputada. Como são públicas e privadas, a minha sugestão, só para acrescentar. Só o sindicato das escolas particulares. Só uma sugestão. Pode? Não vejo problema. Deputado Bruno, Vossa Excelência, para manifestação quanto ao pleito da deputada Luciane Carminati. Não vejo problema. Não tá. Ok. Deputado Bruno acata a sugestão da deputada Luciane Carminati. Então, que faça a inclusão. Aprovado o diligenciamento. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Bruno. Tenho também em minhas mãos o parecer ao projeto de lei número 83.9, que autoriza o Poder Executivo a realizar gratuitamente cirurgias plásticas e reparadoras das sequelas em mulheres vítimas de violência e adota outras providências. O autor é o deputado Paulo Exel. Eu só quero fazer aqui um apontamento antes de ler o voto.
nós temos que tomar cuidado com esse autoriza o poder público a realizar gratuitamente. Eu não sei de nada que não é pago, não custa, não exige a cobrança de impostos, enfim. Então, nós podemos ter projetos meritórios, como esse aqui, é um projeto com uma intenção belíssima, concordo que é, mas a palavra gratuitamente me incomoda um pouquinho, porque temos a ideia de que nada tem custo, né? E não é assim. O projeto ele é muito meritório, ele tem, eu vou poupá-los de um extenso voto, ele tem, de fato, uma preocupação que é fundamental, que é uma causa realmente importantíssima. Entretanto, a Secretaria de Estado da Saúde, em diligenciamento, ela se posicionou da seguinte forma: de outro vértice, em relação ao mérito, verifica-se que a área técnica dessa pasta consignou: 1. A existência de uma lei já federal que dispõe sobre a oferta e realização no âmbito do SUS. Ou seja, já existe uma lei regulando, idêntica aqui com o mesmo mérito, a mesma matéria. 2. Que a Secretaria de Estado da Saúde cumpre essa lei já. Ou seja, quando há esse caso de alguma cirurgia reparadora, a Secretaria de Estado da Saúde já cumpre essa função, já faz isso, ela cumpre a lei federal. E 3, que o PL em questão trata de situações já contempladas pela legislação vigente, tornando desnecessário o seu prosseguimento. Enfim, ela aponta ali os artigos todos que são iguais e que já contemplam. Nesse sentido, também observou a Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais da Secretaria de Estado da Saúde. Essa superintendência tem capacidade técnica e já atende a essas demandas. Ressalto que o projeto de lei, em seu artigo 1º, dispõe que a Secretaria de Estado da Saúde custeará integralmente os procedimentos cirúrgicos e medicação, os exames e os tratamentos necessários antes e após a cirurgia. O texto, como está, pode causar também problemas à Secretaria de Estado da Saúde, já que a Lei Federal 8080, de 1990, Lei do SUS, prevê que não só a esfera estadual é responsável pela assistência integral ao paciente. Ou seja, né, não é só a superintendência, ela aponta algo importante aqui. O projeto de lei ele diz que o Estado, né, o sistema estadual vai cuidar disso. Entretanto, não é só o Estado que oferece esse tipo de serviço. Então, temos que tomar cuidado, porque, senão, daqui a pouco nós vamos estar canalizando tudo apenas para o sistema estadual, ignorando os outros sistemas. Por isso que o meu voto aqui é pela inadmissibilidade, pela rejeição do projeto, que, claro, nada tem a ver com o mérito, mas tudo tem a ver com a proposta já ser contemplada pela lei federal, pela Secretaria de Estado já fazer isso, por já existir já um atendimento a esse tipo de demanda, e também pela ressalva que fez a Superintendência de Hospitais, de que o projeto em tela, ele canaliza tudo para o sistema estadual, o que pode ser um problema, visto que esse procedimento também é oferecido pelo sistema federal aqui em Santa Catarina e até mesmo pelos poucos, mas existentes serviços municipais também. Senhores deputados, deputado Bruno, vou me permitir fazer uma correção. Vossa Excelência falou deputado Paruêcio, mas a autora é a deputada Ada De Luca. Opa, então minha assessoria se equivocou aqui, deputado. Me peço excusas. Mas não tem problema. Senhores deputados, o deputado Bruno Souza, Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto ao projeto de lei 0083.9/2019, que é de autoria da deputada Ada De Luca, o faz pela rejeição ao presente projeto de lei. Presidente, Em discussão. Deputada Luciana Carminato, com a palavra. acho que o parecer do deputado Bruno está bem fundamentado, mas eu vou solicitar vista em gabinete, porque eu fiquei em dúvida sobre um parecer dúbio da própria Secretaria de Estado da Saúde e gostaria de analisar melhor. Obrigada. Vista em gabinete, deputada Luciana Carminati. Da minha parte era isso, presidente. Deputada Marlene Fengler. Bom dia, senhores deputados. Também queria, senhor presidente, demais deputados, também queria fazer aqui minha homenagem ao deputado Silvio, que nos honrou durante esse período, praticamente um ano aqui nessa comissão, e trabalhei
na época, na assessoria, quando Vossa Excelência foi presidente, e tê-lo como colega foi realmente uma honra. Além da pessoa fantástica que o senhor é, um ser humano como poucos, também a sua experiência aqui e a sua tranquilidade, a sua serenidade, com certeza contribuíram muito para os debates aqui dessa comissão. Então, quem sabe, como disse o deputado Bruno, nos encontraremos lá em Brasília. Deputada Marlene, Vossa Excelência me permite? Claro. Com as pré-candidaturas de Vossas Excelências, o deputado Fernando Krelin, o deputado Sargento Lima, o deputado Júlio Garcia, a deputada Luciane Carminati, o deputado Marcos Vieira agradecem bastante, tá? Tá bom, que bom. Se a gente puder contribuir nesse sentido, tá bom, né? São deputados poderosos, né? É, deputada Luciane? Muito. Bom, vamos ao trabalho. Eu tenho aqui o projeto de lei 0322.5 de 2020, que institui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca no estado de Santa Catarina. A autoria do deputado Vonei Weber. O PL ele pretende instituir o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca no estado de Santa Catarina, compreendendo os municípios de Imbituba, Laguna e Garopaba, com vistas a explorar a observação da baleia franca e seus filhotes, de modo a potencializar a atividade turística na região. A proposição foi aprovada por unanimidade na CCJ em 2020, ainda, em outubro de 2020, e aqui nessa comissão fui designada como relatora. O meu voto, de acordo com competindo a mim analisar o que prega o regimento interno com relação à competência dessa comissão, e vendo que não tem implicação em despesas ao erário, e está em conformidade aí com as peças orçamentárias vigentes, meu parecer é favorável. Mas eu propus uma emenda substitutiva global, e isso eu conversei com o deputado Vonei Weber, porque tem algumas adequações aí no tocante à técnica legislativa para serem feitas, e ele concordou, então faço isso já nessa emenda. E também tem aqui uma outra questão que ele se refere no projeto. Deixa eu ver aqui. Tem que para adequar aí o texto analisado às disposições da Lei Complementar 589 de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração da redação, isso no caso da parte da redação, e depois estabelecer que os fundos arrecadados eles serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo Social, e não ao Fundo Turismo, que já foi extinto, revogado, cuja lei foi revogada já, então não poderia ser os recursos não poderiam ser destinados para esse fundo. Então, as alterações eu já mostrei ao deputado Vonei Weber, que concordou, e considerando que os artigos dos fundamentos regimentais estão sendo observados, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento aí da tramitação do projeto de lei 0322.5 de 2020, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento, por entendê-la compatível e adequada com as normas orçamentárias do Estado de Santa Catarina. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, a deputada Marlene Fengler apresenta o seu relatório de voto ao projeto de lei 0322.5/2020, em que é autor o eminente deputado Vonei Weber. Sua Excelência apresenta o seu parecer e voto que é pela aprovação, no entanto, na forma da emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Fernando Krelin, Vossa Excelência com a palavra. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, presidente. Também aproveitando a oportunidade para agradecer a participação, a passagem do meu amigo vizinho Silvio Drevik, que realmente é uma grande referência da nossa região, do Planalto Norte Catarinense, do norte do nosso estado, e nessa comissão foi extremamente importante pela sua experiência e bagagem aqui no Legislativo. E te desejo muito sucesso nos próximos projetos, como o presidente falou, o Bruno frisou aqui, que possamos visitá-los em outras esferas, que não sejam só o Parlamento Catarinense.
Relatório e voto ao projeto de lei 0402.4/2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e da outras providências. Vou direto ao voto, senhor presidente. Ao proceder ao exame do projeto de lei, reitera-se que o cerne da proposta legislativa é instituir a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo, com o escopo de prepará-lo para exercer o papel estratégico de agente do desenvolvimento rural no estado de Santa Catarina. Considerando superada a análise de juridicidade da matéria, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, passo ao exame dos aspectos atinentes a esta comissão. Nessa perspectiva, observo que o projeto de lei em pauta vai ao encontro de outras medidas adotadas no Estado, como o Programa Estadual da Juventude Rural, instituído pela Lei Estadual 8.939, de 23 de dezembro de 92, que, em conformidade com o seu artigo 2º, assim estabelece. Estou fazendo um resumo, que o voto é longo, tá, presidente? Pois bem, no que tange ao possível dispêndio de recursos públicos, sobretudo quanto à concessão de linha de crédito para a viabilização de novos empreendimentos e a manutenção e expansão de empreendimentos existentes, prevista no artigo 7º da proposta legislativa, observo a vigência da Lei Estadual 18.152, de 2021, que institui o Programa Jovem Agricultor, com o objetivo de incentivar a permanência dos jovens no campo. Ainda sobre programas existentes com finalidade semelhante a essa medida, noto que a Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural oferta também os programas Jovens e Mulheres em Ação, Investe Agro Santa Catarina, ProSolo e Água Santa Catarina. Insta a ressaltar também que, nesse ponto da fundamentação de voto, que o PRONAF é um programa destinado a financiar projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores, familiares e assentados da reforma agrária. O referido programa possui uma linha de crédito de investimentos para jovens maiores de 16 até 29 anos. Cabe-se anotar ainda que o texto da proposta legislativa tem teor idêntico ao projeto de lei do Senado, cuja tramitação foi concluída nas duas casas do Congresso Nacional e apenas aguarda a fase de sanção. Em vista do colacionado, no meu juízo, a pretensa norma releva-se compatível e adequada às peças orçamentárias vigentes, tendo em consideração que a iniciativa parlamentar está alinhada a outras ações do Estado e do Governo Federal. Frente ao exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças, com amparo no artigo 73 e artigo 144 do REALESC, pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei número 0402.4/2021, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento, que era apenas um ajuste na redação. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fernando. Deputado Fernando Creio apresenta o seu relatório e voto ao projeto de lei de número 0402.4/2021, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalcini, e Sua Excelência opta pela aprovação na forma da emenda substitutiva global que apresenta. Em discussão, deputada Luciana Caminato, com a palavra. Eu quero apenas destacar que nós temos a lei, que foi citada, inclusive, pelo nobre colega deputado Fernando, a Lei 18.152, de julho do ano passado, de minha autoria, que institui o Programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então, Fernando, com o objetivo de não prejudicar o debate, eu gostaria de analisar melhor o que é possível a gente cruzar em termos de dois projetos, né? Vou solicitar vista em gabinete. E, presidente, da mesma forma, quero fazer a menção aqui a esse tempo que nós convivemos novamente, deputado Silvio. Vossa Excelência já deixa muitas saudades pela sua seriedade, pelo seu compromisso. O senhor também faz parte da Comissão de Educação que eu presido e sempre muito atento, muito zeloso. Eu tenho certeza que aqui nesta casa, a partir do ano que vem, nós teremos uma grande mudança nos assentos, né? Já que mais ou menos, pelos meus cálculos, 50% ou sobe para federal, ou não é candidato, ou não conseguirá chegar até aqui. Essa é a minha leitura. Mas eu espero que também tenha renovação em Brasília, senão nossos colegas ficam no caminho, né? Então eu torço muito que tenha renovação em Brasília também, para que os nobres colegas, né, tenham sucesso no pleito, e desejar muita luz, acima de tudo muita saúde,
né? É o que a gente precisa, muita serenidade. O Congresso Nacional precisa de pessoas que tenham a capacidade de levar a nossa realidade aqui do Sul, mas também de fazer grandes debates, né? Então, desejo muito sucesso ao Bruno, à Marlene, ao Mocelin e a você em especial, Silvio, que não estará mais conosco nos próximos dias. Visto em gabinete para a deputada Luciane Caminati, do projeto de lei 0402.4/2021. Senhores deputados, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, mas, no entanto, alertando a Vossa Excelência que a reunião ordinária da Comissão de Finanças dar-se-á na terça-feira da semana que vem. Portanto, a pauta tem que ser apresentada até segunda-feira, 15 horas. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.